Olá, irmãos, mais uma quarta-feira estamos juntos e nesta oportunidade para chegar ao final do nosso estudo sobre o Apocalipse. Nós estaremos falando a partir de hoje e na próxima quarta-feira, sobre o milênio. Nós destacaremos hoje o porquê do milênio, para que o milênio. E na outra quarta-feira nós estaremos comentando sobre o que acontecerá no milênio. Como sempre, solicito dos irmãos que tenham a Bíblia à mão para consultar os textos, para ler, acompanhar os textos. E se o irmão tiver oportunidade, acredito que nesse tempo de coronavírus o irmão poderá estar lendo o livro do Apocalipse, fazendo anotações, e teremos alegria em poder responder questionamentos que os irmãos porventura tenham. Mas antes de começar o estudo dessa quarta-feira, quero estar orando. Hoje também é culto de oração, orando a Deus pelos irmãos que estão enfermos, são vários, e alguns não por coronavírus. Nós, graças a Deus, não temos informação na igreja de irmãos que tenham sido acometidos pelo vírus, mas irmãos que já vinham com algum tipo de tratamento, de enfermidade, nós estaremos colocando diante do Senhor. Também queremos orar pelos irmãos que estão preocupados com o trabalho, irmãos que dependiam do trabalho pessoal para poder sobreviver. Vamos interceder aos irmãos neste sentido. Também quero, nessa oportunidade, agradecer aos irmãos que estão correspondendo ao nosso apelo e estão enviando seus dízimos, suas contribuições. Quero informar aos irmãos que estamos cobrindo e cumprindo com as nossas obrigações. A igreja está em dia com os seus funcionários e nós louvamos a Deus por isso. E louvamos a Deus também pelo interesse, pelo empenho, pelo carinho dos irmãos, a preocupação dos irmãos, o cuidado, o zelo dos irmãos em estar presente nesse instante de isolamento físico, mas estamos unidos em espírito e próximos em união fraternalmente. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por esta quarta-feira e pelo privilégio, ó Pai, que temos de, utilizando os meios científicos, a modernidade, podermos estar reunidos como igreja através da mídia. Abençoe, Senhor, o teu povo recolhido em seus lares. Nós não sabemos os propósitos, mas todas as coisas contribuem para aqueles que te amam, e nós louvamos ao teu nome por esse momento que estamos passando, por esse momento de apreensão que a tua igreja está passando. E nesse instante, ó Pai, quero colocar diante do Senhor a vida dos teus servos, a saúde dos teus servos, especialmente aqueles que já vinham apresentando alguma enfermidade, e nós colocamos em tuas mãos, confiados no teu cuidado. Pedimos também por aqueles irmãos que trabalham para o dia a dia ter o seu sustento, e nós suplicamos que os abençoe naquilo que estão fazendo e provendo todos os recursos, todos os meios para a sobrevivência de cada um. Pedimos ao Pai a tua direção no estudo desta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidá-los para a leitura do texto que está no livro do Apocalipse. Estaremos lendo hoje Apocalipse capítulo 20, versículos 6 e 7, e no capítulo 21, versículo 8. Mas queremos também fazer uma leitura no Velho Testamento, no livro de Zacarias, porque esse texto de Zacarias tem a ver com o milênio. Zacarias 8, versículo de 1 a 8, e depois do versículo 20 a 22, e depois lá no capítulo 14, o versículo 9. Leiamos.
Bem-aventurado aquele que participarem da primeira ressurreição. Sobre ele não tem poder a segunda morte, e serão sacerdotes de Cristo, e com eles reinarão por 1000 anos. E ao terminar os 1000 anos, Satanás sairá a enganar as nações nos 4 cantos da terra, nos 4 pontos cardeais, e as nações juntar-se-ão e cercarão o arraial dos santos, a cidade de Jerusalém, a cidade amada. Mas do Senhor virá um fogo abrasador, que destruirá a todos. E o diabo, o enganador, será lançado no lago de fogo, onde estará a besta e o falso profeta. E ali serão atormentados para todo sempre. E os incrédulos, e os abomináveis, os assassinos e fornicadores, os feiticeiros e idólatras, os medrosos e mentirosos, estes também serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, cidade do Monte Santo. Nas praças de Jerusalém, velhos e velhas caminharão, tendo nas mãos o seu bordão, por causa das suas idades avançadas. E as ruas estarão repletas de meninos e meninas brincando. Eis que retornarei o meu povo do Oriente e do Ocidente, para que habitem em Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E sucederá que povos de outras cidades dirão: vamos a Jerusalém pedir o favor do Senhor. E os povos e poderosas nações irão a Jerusalém em busca do favor do Senhor. E o Senhor será rei sobre toda a terra. E naqueles dias, um será o Senhor e um será o seu nome. Meus queridos, ouve-se falar sobre o milênio de várias maneiras. Alguns creem no sentido literal do milênio, que serão 1000 anos aqui na Terra, será um tempo, cronos, aqui na Terra. Outros acham que é uma figura de linguagem, que é um texto que se refere não a um reino milenar aqui, mas a algo espiritual. Particularmente, eu entendo a literalidade desse texto, porque se não fosse assim, alguns textos do Velho Testamento perderiam o sentido. Alguns textos do Velho Testamento que se referem a situações do milênio, sem citar a palavra milênio, perderia o sentido. Um desses textos é esse texto de Zacarias que acabei de ler. Ele diz que os velhos e as anciãs andarão pelas ruas de bengala, as crianças brincarão nas praças, e dando uma ideia de que haverá longevidade de anos para os viventes na Terra. Nós vamos ver isso dentro do comentário desta oportunidade. Então, o título de hoje, do estudo de hoje: por que e para que o milênio? O homem sempre sonhou em transformar a Terra em um lugar aprazível, imaginando conseguir tal proeza através dos seus esforços tecnológicos e da ciência. Isto, porém, tem se mostrado impossível de acontecer pelo fato de o planeta estar sob a maldição do pecado, estando o homem comprometido com a iniquidade. Nós temos tanta facilidade hoje, a ciência se multiplicou. Quando eu comecei o ministério,
se naquele então, lá na década de 70, acontecesse algo como está acontecendo nos nossos dias, eu não sei como seria. Talvez as igrejas se isolassem completamente, porque não haveria oportunidade de estar me comunicando com os membros da igreja, falando com a igreja e como igreja vivendo. Bem, a ciência se multiplicou, está abençoando, mas continuamos sob a maldição e esse paraíso na terra ainda não é possível. Jesus disse que a ciência e o conhecimento se multiplicariam e que pestes, epidemias, enfermidades, guerras, violência e morte estariam presentes juntamente com o avanço científico. Não é o que estamos vendo acontecer? Mas haverá um dia, dizem as profecias confirmadas por Jesus, em que tal sonho, hoje utópico, se transformará em realidade e transformará este planeta em um lugar aprazível, paradisíaco, e isto será uma realidade. O dia no qual ele há de voltar e iniciar o seu reino milenar, este será o início desse tempo paradisíaco. Deus tem um objetivo em tudo que faz, e seu plano para o milênio não é diferente. A ideia básica em relação ao milênio é ter um período de vida na Terra na qual a autoridade divina seja reconhecida e respeitada em todo o planeta. Construído este planeta para ser um paraíso onde o homem pudesse viver em harmonia e comunhão com o Criador pelo viés da obediência consciente, da obediência voluntária. O reino universal de Deus sempre esteve em vigor, mas o homem, sua mais sublime criação, o ser inteligente, pensante, independente, moralmente livre, criado à imagem e semelhança do seu Criador, não se conservou submisso ao Criador pela obediência. Individualmente, alguém tem até se submetido aqui e ali ao senhorio divino em suas almas, mas a raça humana no todo, não. Ela não se submete a obedecer a Deus devidamente. Por causa disso, da insubordinação da humanidade, os sublimes planos do Criador para com a criatura humana, as propostas de bênção de Deus para o homem, não puderam materializar-se. A desobediência da raça humana tem impedido o homem de viver num paraíso, para viver num planeta amaldiçoado pelo pecado. Ao repreender Adão pela desobediência, o Criador disse: maldita é a terra por tua causa. A situação ideal de vida vivida pelo primeiro casal de humanos no Éden, lugar paradisíaco na terra, onde Adão e Eva viviam antes da desobediência, dá-nos uma pequena amostra de como teria sido a vida no planeta se o pecado não houvesse infectado o ser humano e estragado tudo, pondo a terra em maldição. O texto que fala sobre a terra em maldição está no capítulo 3 de Gênesis, lá no versículo 17. As condições físicas de Adão e Eva eram vantajosas. Nunca mais houve outro homem ou outra mulher iguais a eles. Eles viviam em harmonia com a natureza. Eles viviam saudáveis fisicamente e assim viveriam em harmonia com a natureza e consigo mesmo
com seu próprio físico, viveriam assim para sempre. Mas após o pecado, eles perderam a harmonia com o Criador, perderam a harmonia com a natureza, perderam a harmonia com as criaturas e deterioraram-se fisicamente. Antes de pecar e perder a comunhão com Deus, havia uma profunda intimidade com o Criador. Havia uma relação profunda de amizade e de comunhão entre Criador e criatura. Eles se comunicavam, eles se falavam diretamente, diariamente, mas o pecado mudou tudo. A criatura, após o pecado, começou a esconder-se de Deus, afastou-se do Criador, pretendendo dirigir a própria existência, e então a discórdia se tornou norma na relação homem e Deus. Mas essa relação conflituosa não agrada a Deus. Não agrada a Deus. O homem tem o potencial para viver em harmonia com a natureza e seu Criador. Mas para isso, o homem precisa deixar de ser influenciado pelo enganador, pelo diabo, tomando as decisões entre o bem e o mal sem a malévola influência de Satanás, o tentador. Satanás terá de ser neutralizado. Na linguagem do Apocalipse, ele terá que ser preso. Esta expressão preso, claro, é uma figura de linguagem. É uma figura para entendermos a situação em que ele ficará. Mas a ideia é de ele ficar neutralizado. Satanás terá que deixar de agir no planeta para a Terra sair de debaixo da maldição e voltar a ser o paraíso, conforme era no tempo em que viveram Adão e Eva. Por isso, o milênio, exatamente por isso o milênio, e exatamente o milênio aqui na Terra. No milênio, toda criatura ímpia terá sido aniquilada, exterminada no juízo das nações, e a humanidade estará livre da influência maligna, permitindo ao homem viver as mesmas condições de Adão e Eva, de harmonia com a natureza, de harmonia e comunhão com o Criador, optando por vontade pessoal, vontade própria, obedecer e não desobedecer, viver em santidade e não na pecaminosidade. Durante o milênio do reinado de Cristo na Terra, o homem terá plena consciência do exercício do livre-arbítrio e assumirá a responsabilidade pelas decisões que serão livres e pessoais. Deus não permitirá que a atual situação se perpetue. Sua autoridade será reconhecida, sua palavra ouvida e obedecida, sua vontade exercida. Seu reino, o reino do Senhor Jesus Cristo, acontecerá não somente nos sentimentos, almas, espírito das pessoas, mas se materializará no planeta e universo inteiro. O tempo Cronos não cessará, nem o Kairos, a eternidade, se iniciará sem que o homem, obra-prima da natureza, reconheça e respeite a autoridade divina, sendo obediente a Deus. No milênio, governado por Jesus, a perfeita vontade de Deus será obedecida e suas promessas do Velho e Novo Testamento
cumpridas por total. No perfeito governo do Senhor Jesus, o que poderia ter sido, será. E a humanidade viverá tempos de paz, tempos de alegria, tempos de prosperidade, tempos de bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar espiritual. Naquele tempo, a terra e o homem viverão de forma perfeita. Os judeus, povo escolhido de Deus, também verão o cumprimento das promessas dele. Deus os fez nação. Deus fez os judeus, o povo de Israel, como nação na época do Antigo Testamento, para que pudessem ser o reino de Deus no mundo. Assim, quando adentraram a terra prometida, um futuro glorioso os aguardava, se fossem obedientes à palavra de Deus, se vivessem cumprindo a vontade de Deus, se seguissem os conselhos do Senhor. Isso está lá no livro de Deuteronômio, a orientação de comportamento para eles. O Senhor prometeu-lhes que os líderes de todas as nações do planeta os seguiriam. O Senhor prometeu que os exaltaria sobre todos os povos da terra, para que fossem por cabeça e não por cauda. Entretanto, isto não ocorreu, porque o povo não acatou o quesito obediência, não cumpriram o querer divino, mas agiram segundo suas próprias vontades humanas e falhas. A grande verdade revelada no Apocalipse é que, no milênio, todas as promessas de Deus à humanidade e posteriormente ao povo judeu serão cumpridas, porque lealdade verdadeira será prestada pelos milenistas a Jesus Cristo, o Rei. No milênio, Israel será a principal nação do mundo e exercerá poderosa influência mundial, sendo bênção para todos os povos da terra. O mundo terá passado por drásticas transformações físicas, geológicas, na política, governos tementes a Deus, nas áreas da ciência empresarial, comercial e eclesiológica, com a atuação de homens e mulheres tementes a Deus nestas áreas. Os homens e as mulheres ímpias, mundanos e mundanas, impuros, terão desaparecido, pois serão mortos no dia da vinda de Cristo, no juízo das nações. Consultem, por favor, Apocalipse capítulo 19, 10 versículos apenas, dos versículos 11 ao 21. Mas essas mudanças se darão sem grandes modificações nas condições naturais da vida humana. Estas estruturas e instituições, as estruturas e instituições básicas na sociedade continuarão a existir. Estilos e padrões da vida se manterão. As pessoas serão as mesmas, demonstrando individualismo de personalidade, trabalhando, constituindo família, procriando, cultuando, se divertindo, viajando, se alimentando, nascendo, crescendo e morrendo. A diferença será no relacionamento correto das pessoas. Haverá respeito mútuo, haverá temor a Deus. O relacionamento social será agradável, justo, honesto. As pessoas terão consciência da presença de Deus e, através da oração,
falarão pessoalmente com Deus e ouvirão de Deus a resposta. Ouvirão Deus lhe falando individualmente à alma, à mente, ao coração. Hoje, nos momentos mais nobres, as pessoas têm ideia que gostariam de ver realizadas. Durante o milênio, tais ideias se tornarão realizáveis, ligando os ideais almejados, ligado aos ideais almejados por todos nós, está o de ser abençoado por Deus. O milênio será um tempo repleto de bênçãos de Deus. Muitas das bênçãos no milênio estarão relacionadas com os nossos ideais de hoje, se nobres e santos. Paro por aqui no estudo de hoje. Nós estaremos continuando na próxima quarta-feira estudando o que acontecerá no milênio. Espero que tenham entendido o estudo de hoje e repito, se houver qualquer questão, qualquer pergunta, estou às ordens para atender os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Oremos. Pai, te louvamos pelo estudo desta noite. Pedimos aplicá-lo ao coração dos nossos irmãos queridos e especialmente daqueles amigos que pela primeira vez ouviram um estudo como este. Complete, Senhor, aquilo que eu não pude fazer na mente, no coração deles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.